Boa noite a todos, meu nome é Marco Costa, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de iniciação à doutrina espírita da Associação Espírita Allan Kardec de São José do Rio Preto. E o capítulo que iremos estudar essa noite é o capítulo 11 do livro da Terezinha de Oliveira, Iniciação ao Espiritismo. Aula, Lei de Causa e Efeito, conforme vocês veem na tela. O nosso plano de aula começa com a definição do tema, lei de causa e efeito, o aparecimento do efeito, a duração e intensidade e como deve ser a nossa conduta em relação à lei de causa e efeito. Convido a todos a fecharem os olhos, levar o pensamento ao céu, buscando a sintonia com o nosso grupo de espíritos benfeitores responsáveis pelo nosso estudo, pedir a Deus que nos envolva em sua paz, em seu amor, em sua proteção. Que nossas mentes e corações estejam abertos para aproveitar o tema dessa noite, tão importante para a nossa vida, para a nossa evolução. Que assim seja. Uma questão para começarmos o estudo dessa noite. Deus castiga? Com tanta desgraça, com tanta miséria, com tanta injustiça pelo mundo, é Deus castigando? E se eu estiver passando por um momento de dificuldade, de dor, de sofrimento, de perturbação, de doença, um processo obsessivo, é Deus me castigando? É assim que Deus age? Essa é a forma que se perpetua, se perfaz a justiça de Deus? Deus não julga, não pune, não castiga ninguém. Não é assim que Deus age. Não é assim que se faz a justiça divina. Deus não está a todo momento analisando e julgando cada uma de nossas ações. Pelo contrário, o que Deus faz são leis, leis perfeitas, leis naturais, físicas e morais que coordenam, que gerenciam todo o universo. E é uma dessas leis que as nossas ações têm a sua devida consequência, sofrem as suas devidas consequências de maneira natural e automática. E essa lei, que tem aspectos físicos e morais, é a lei de ação e reação. Um exemplo físico, do aspecto físico dessa lei, é o pêndulo de Newton. É esse instrumento que nós temos aqui na tela, que exemplifica o que é a lei de ação e reação. Então, puxa-se uma das esferas e solta. Essa é a ação. E a reação, ao se chocar com as demais, é esse desprendimento de energia que vai e volta com a mesma intensidade. Esse é um exemplo da lei de ação e reação, mas que tem um aspecto moral, e é esse que nos interessa nessa aula, que faz com que todas as nossas ações, boas e más, tenham a devida consequência, coordenada por uma lei. A lei de causa e efeito também recebe o nome de ação e reação, lei de retorno, lei de retribuição e do sânscrito karma. E o que diz a lei de causa e efeito? Qual que é a definição dessa lei criada por Deus? Que a cada ato do ser corresponde um efeito, um estado, uma situação, uma obra. Ou seja, cada uma de nossas atitudes terá uma consequência. Cada atitude boa terá uma reação boa, cada atitude má terá uma reação má. Então, todas as ações acarretam consequências boas ou más. Assim, no nosso estado evolutivo, não existe nenhuma imperfeição que não tenha consequências indesejáveis, infelizes. Então, as nossas más inclinações, os nossos defeitos, como o orgulho, como o egoísmo, a raiva, a vaidade, todas as ações com base nesses valores faz com que tenha consequências ruins, como, por exemplo, a dor, o sofrimento, a doença, o desequilíbrio, as perturbações espirituais, os processos obsessivos, assim como também as nossas virtudes, ou seja, aquelas
conquistas morais que nós obtivemos até o momento também nos traz bons resultados, traz consequências. Por exemplo, ações praticadas no bem traz alegria, a satisfação do dever cumprido, saúde, paz, harmonia. Então, como diz Jesus no Novo Testamento, cada qual será dado conforme as suas obras. Jesus, nesse momento, estava descrevendo a lei de causa e efeito. Cada qual será dado conforme as suas obras, ou seja, conforme as minhas atitudes, o meu comportamento, o resultado será bom ou ruim. Conforme o que eu planto, e o plantio, a semeadura é livre, é facultativa. Eu posso plantar o que eu quiser, né? Essa é a lei do livre-arbítrio. Eu posso tomar a decisão que eu quiser, mas eu tenho que conviver, aceitar o resultado dessas decisões. Então eu planto o que eu quiser, mas sou obrigado a colher o que eu plantei. Essa é a lei de causa e efeito. Bom, eu sou responsável pelas ações que eu pratico. A lei de causa e efeito me permite que eu tenha liberdade de agir, de plantar, mas a obrigação de colher. E quando é que vai ocorrer essa colheita? Quando é que será os efeitos da lei de retorno? Então, vai haver um momento do aparecimento desses efeitos, a duração desses efeitos e a intensidade desses efeitos. O aparecimento dos efeitos. Em que momentos vão surgir o resultado dos atos praticados por mim? Então, o aparecimento dos efeitos pode ser de imediato, quando ocorre dentro da mesma existência. Então, eu pratico um ato e as consequências dele são de imediato, nos momentos seguintes ou durante essa mesma existência. Um exemplo físico de ação e reação. Eu tenho um vício físico, eu fumo, bebo demais, uso drogas. Quais são as consequências? Doenças, enfermidades, morte, desagregamento da família social, tudo isso na mesma existência. Isso é um exemplo dos efeitos vindo de uma ação minha praticada. E ela também pode ter um aspecto moral. Então, por exemplo, eu tenho muito ódio, muita raiva e não consigo superar isso, não consigo perdoar. Isso acaba somatizando, me criando doenças, certo? Um câncer, por exemplo, que pode ocorrer dentro da mesma existência. Então, o efeito é de imediato. Um outro instante que pode ocorrer, os efeitos da lei de retorno, é após a morte. Esse efeito após a morte é quando desencarnamos, quando nos encontramos na erraticidade. A erraticidade é aquele momento que nós estamos no plano espiritual entre uma encarnação e outra. É chamado de erraticidade. Então, muitas vezes, eu tomei uma série de atitudes nessa existência, mas o resultado não veio de imediato. Vem após a desencarnação. E pode vir em forma de bonança ou de sofrimento. Um exemplo disso é a história do Nosso Lar, o livro Nosso Lar. Tem a versão do livro e a versão do filme. Tá aí uma dica importante para assistirem, que mostra as consequências da vida do médico após o desencarne. Ele desencarna e desperta numa região umbralina de muito sofrimento, sofrendo as consequências do tipo de vida que teve enquanto encarnado. E ali ele passa por 8 anos de muito sofrimento. E até ser resgatado e levado para o hospital espiritual Nosso Lar, e lá ser tratado, educado e assim por diante. É um exemplo das consequências dos atos praticados em vida. E um outro momento que pode ocorrer os efeitos da lei do retorno, quando na mesma existência de imediato ou após a morte na erraticidade, é numa nova existência, numa nova reencarnação. Então, um exemplo disso é quando a pessoa nasce com uma série de deformidades, uma série de defeitos físicos ou mentais, ou uma vida extremamente complicada, cheia de processos obsessivos, são exemplos da resposta da lei de retorno, de atos praticados em uma outra existência. Estamos falando sobre o aspecto negativo, mas também tem um aspecto positivo. Muitas vezes a pessoa nascer com saúde, nascer numa família harmoniosa, ter condições com companheirismo para evoluir, para trabalhar,
é a consequência de atos praticados no passado. Então, são exemplos de como surgem esses efeitos. Num certo momento, de imediato, na própria existência, após a morte, na erraticidade, ou numa nova existência. Duração dos efeitos. A ação que eu pratiquei vai ter um resultado, vai ter uma reação. Por quanto tempo vai durar esse resultado, esse efeito? Então, vai perdurar enquanto não cessar, enquanto não terminar o impulso da ação, boa ou má, que o gerou. Um exemplo disso, se eu pego uma bola e dou um impulso, jogo ela vai girar. E apesar da resistência criada pelo solo e pelo ar, ela vai continuar girando. Se eu jogo com pouca força, ela vai a uma certa distância. Se eu jogo ela com bastante força, o impulso é grande, aquela duração vai ser maior. Mas ela pode ser interrompida nessa trajetória. Imagine que eu jogue com muita força essa bola e lá na frente alguém segure. Ela para o movimento, existe uma força contrária. Entendam isso, no aspecto moral é da mesma forma. Imagine que eu pratique alguma má ação. E essa ação, ela tem efeitos. E esses efeitos perduram em forma de sofrimento, de dor, de desequilíbrio. Mas eu tenho como diminuir, amenizar ou até anular isso. De que forma? Com a prática do bem. É uma forma de cessar esse impulso. Então, na medida que esse impulso é dado, seja bom ou ruim, uma ação boa ou ruim, ele pode ser dado continuidade ou ele pode ser interrompido. No caso de uma má ação, o ideal para que seja interrompido os resultados negativos é que seja compensado com a ação no bem. E quando ajo no bem, que isso seja perpetuado, seja intensificado para que continue tendo bons resultados de saúde, de alegria, de harmonização, de paz. E é assim que funciona. Então, para que entenda bem essa questão da duração, vou passar para vocês a parábola do credor incompassivo, que é um exemplo de como a duração do efeito de uma ação pode se alongar ao longo do tempo e como fazer para anular essa ação. Parábola do credor incompassivo. Lembrando que parábola era um recurso usado por Jesus para que fosse passado o conhecimento, os seus ensinamentos do Evangelho. Parábolas eram histórias simples, usando os recursos da época, o ambiente, o momento em que viviam, as tradições, os costumes, para que as pessoas pudessem entender melhor, como se contasse uma história para uma criança, de maneira simples, mas no fundo tinha uma verdade, tinha um objetivo moral. A parábola do credor incompassivo, credor porque era um sujeito que tinha um crédito a receber de outra pessoa, incompassivo porque ao receber esse crédito, na busca de receber esses valores, ele foi incompassivo, não teve compaixão, não se compadeceu. A forma como foi feita essa cobrança foi de maneira cruel e dura. Pronto, vamos. Vamos com cuidado agora. Ah, é uma pescaria e tanto? Impostos. Coletores de impostos. Parece que você não vai ter problemas para pagar o tributo deste ano. Já paguei os meus tributos. Ah, você pagou os do ano passado, Pedro? Você deve ter perdido a noção do tempo. Esteve muito ocupado este ano vagando por aqui com aquele santo rabi. Tenha muito cuidado quando falar do mestre. Larga! Voltem amanhã. Receberão seu dinheiro. E quanto a esse Jesus? Ah, sinto muito. Eu quero dizer mestre. Jesus pagará o imposto. Mas é uma pena ele colocar uma moeda em suas mãos sujas. Você pode chamá-lo de mestre e filho de Deus. Mas para mim, Jesus não passa de um homem que me deve impostos.
Nós voltaremos amanhã, Simão Pedro. E lembre-se, são 2 moedas. Uma por você e outra por Jesus. Eles não vão conseguir esse dinheiro, vão? Eles vão? Oh, com licença, mestre. Pedro, por que está chateado? Os coletores vieram. Vieram buscar o meu tributo. E o seu também, senhor. E isto aborreceu você? Eles disseram coisas desagradáveis sobre o senhor, mestre. Perdoe-os, Pedro. Mostre amor a eles. Eu estou sentindo o cheiro de peixe. Aí está o seu tributo. O de Jesus e o meu. Por que Jesus não veio pessoalmente? É santo para se misturar com coletores de impostos? Você não vai ficar zangado, vai, Pedro? Jesus não iria gostar muito disso. Mestre, Sim, Pedro. lamento, mestre. Eu sei que está cansado, mas eu lamento acordá-lo. Mas eu preciso lhe perguntar uma coisa. Venha. Sente-se aqui. Por favor, Pedro. Fale à vontade. Eu sei que devemos perdoar, mas às vezes... Bem, existem algumas pessoas que... Temos que perdoar a todos, Pedro. Mas quantas vezes, mestre? Quantas vezes devemos perdoar? Era uma vez um homem tolo que tomou dinheiro emprestado do rei. Quando chegou o dia de pagar, ele não conseguiu. Por isso foi levado perante o rei para se explicar. Você me deve uma grande soma em dinheiro, Razor. Grande soma? Eu não sei se posso chamá-la assim. O que o senhor considera uma grande soma? 10.000 talentos? Isso é o que eu considero uma grande soma. Ah, sim! Agora eu me lembro. 10.000 talentos. Sim, claro. Eu posso lhe pagar dentro de 6 meses. Quer dizer, por que eu disse 6 meses? 3 meses. 2. 1 mês. Quando lhe emprestei o dinheiro, Razor, acertamos uma punição se não fosse pago no prazo. Se eu atrasar o pagamento, a minha esposa e filhos serão vendidos como escravos e eu irei para a prisão. Não, por favor, me perdoe, Alteza. Eu suplico, senhor, não me mande para a cadeia. Tenha paciência comigo, senhor. Por favor, tenha piedade, senhor. Por favor. Eu lhe prometo, senhor, eu pagarei tudo, mas não me mande para a prisão. Por favor. Razor, não tenho a intenção de lançar você na prisão. Mas da próxima vez, você tem que cumprir o prometido.
Eu vou perdoar a sua dívida. Você não precisa me pagar. Oh, obrigado, Alteza. Obrigado. O senhor é muito bom. Eu não vou me esquecer disto, caro rei. Obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado. Vocês podem me soltar agora. Vocês ouviram, rei? Eu não devo nada a ele. Bem, aí eu disse a ele: Alteza, recuso-me a pagar. Você disse mesmo ao rei? Sim, eu disse. Pagarei quando estiver em condição, e nem um momento antes. E o que ele disse? O que o rei disse? O que você acha que ele disse? Razor, meu amigo, eu perdoo. Você pode ir em paz. Hã? Com licença. Tenho alguns negócios a tratar. Obrigado. Eu creio que isto me pertence. Razor? Enchendo a barriga antes de pagar sua dívida. Estou procurando trabalho, Razor. Eu lhe pagarei tudo, eu prometo. Posso falar com você em particular? Pague tudo o que você me deve. Eu não tenho dinheiro. Me dê um prazo, por favor. Eu lhe pago tudo. Lhe dar prazo? Quem você pensa que eu sou? Por favor, tenha piedade. Eu imploro. Eu ter piedade. Socorro! Por favor, ajudem! Socorro! Por favor, ajudem! Qual o problema aqui? Eu capturei este homem. Ele me deve dinheiro e estava tentando fugir. Esta é a sua assinatura? Sim, mas Você quer apresentar queixa? Eu detesto ter que fazer tal coisa, mas no caso desse homem, acho que não tenho escolha. Venha comigo. por favor, dê-me só uma chance. Vossa Alteza, me calma. Obrigado. Traga o Razor até aqui. Lamento que você tenha sido tratado tão mal. Mas você pode ir embora agora. Obrigado, senhor. Por que se recusou a ser piedoso com o pobre homem? Eu precisava do dinheiro, Majestade, para poder lhe pagar. Eu estava querendo dinheiro pro senhor. Eu perdoei a sua dívida. Eu sei, mas eu fiquei tão agradecido. Eu quis lhe compensar. De que outro modo eu mostraria a minha gratidão? Mostraria tendo pena dos outros, como eu tive de você. Não. Não. Me perdoe, Majestade. Por favor, me perdoe. Por favor. Isto não é justo. Eu suplico. Por favor. Razor, meu amigo. Eu gostaria de mostrar misericórdia. Mas como eu posso lhe perdoar se você se recusa a perdoar os outros?
Sabe, Pedro, o Pai Celeste é como o rei nesta história. Se não perdoarmos os outros, Ele não nos perdoará. Devemos sempre perdoar, Pedro. Não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por que está tão cansado? Não dormiu essa noite? Fiquei acordado conversando com Jesus. Talvez na próxima vez você não seja tão desrespeitoso. Olha, seu! Vocês não precisam destruir minhas redes para ganhar meu respeito. Talvez possamos ser amigos um dia. Bom dia, senhores. Pedro, o que há com você? É só isso que vai fazer? Jesus nos ensinou a perdoar. Sim, mas não a esses homens. Venha, vou lhe contar uma história. Era uma vez um homem tolo que tomou dinheiro emprestado do rei. A parábola do credor incompassivo nos mostra o quão é importante sanarmos os nossos débitos criados pelas más ações. Então, uma forma de estancar, de parar, de fazer desaparecer as consequências das minhas más ações, dos atos praticados no mal, é justamente praticando o bem. É uma forma de pagar as dívidas kármicas criadas pelas minhas más ações. Então, é através da prática do bem. Por isso essa passagem. Muito lhe foi perdoado porque muito amou. Mas a quem pouco se perdoa é que pouco ama. Ou seja, na busca de fazer o bem, de praticar a caridade, de amar para compensar as más ações, a pessoa tem que colocar intensidade para que isso seja forte o suficiente para parar ou fazer desaparecer as consequências do mal praticado. É o pagamento dessas dívidas. Inclusive, naquela parte do Pai Nosso, da oração Pai Nosso, quando a gente fala perdoai as nossas dívidas, para que, assim como perdoamos os nossos devedores, ou perdoe as nossas ofensas, assim como perdoamos os que nos têm ofendido, deveria ser colocado da seguinte forma para que se entenda melhor: que eu seja perdoado na medida que eu perdoo, porque é necessário que eu perdoe para ser perdoado. É o que passa na história. Quando o credor não teve intenção de perdoar, como que ele queria o perdão? Que mérito teria nisso? Inclusive, uma outra passagem do Evangelho fala o seguinte: o amor cobre uma multidão de pecados. Ou seja, atos que eu tenha praticado, independente de quais sejam, eles não precisam ser pagos com dor, porque a lei de retorno é isso: se eu planto más ações, vou colher sofrimento. Mas eu posso compensar isso plantando o bem, praticando o amor. E isso faz com que aquela ação compense todos os erros, todas as faltas do passado. Então o amor cobre uma multidão de pecados. E é muito importante a questão do perdão aí. Vejam como na história fala sobre isso, né? Perdoar é muito bom para quem recebe o perdão, mas é bom para nós também. Por quê? Quando eu não perdoo, eu estou guardando a mágoa, o ressentimento. E isso é ruim. Esse sentimento vai ter consequências também. Então, o perdão é bom para quem recebe, mas também para quem dá esse perdão, porque está eliminando essa coisa ruim, esse sentimento que tem por outra pessoa, que faz muito mal. Então, nós temos que permitir o perdão. Muitas vezes a gente fala assim: eu não vou perdoar porque, afinal de contas, eu estava certo, eu tinha razão, o que ele fez é imperdoável. E não dá o braço a torcer. Isso faz com que traga consequências. Eu não perdoar vai fazer com que adoeça fisicamente, adoeça
mentalmente e adoeça espiritualmente. Aí a importância do perdão, não só com relação ao outro, mas em relação a mim mesmo. Eu também tenho que aprender a me perdoar. Muitas vezes, né, aquela coisa de culpa que foi falado, que a culpa é uma enfermidade, é um desequilíbrio diferente do quando a pessoa se arrepende. O arrependimento é consciência do ato ruim praticado, que deve ser sanado. A culpa não, é a pessoa querer pagar o mal com o mal, querendo se punir. Muitas vezes, essa punição vem de maneira física, se autopunindo, se autoflagelando, ou vem de maneira psicológica, quando a pessoa passa a boicotar os seus atos, né? Ou seja, ela passa a minar a sua vida. Em vez de ter resultados positivos, ela não acredita em si, tem baixa autoestima, e isso faz com que a pessoa adoeça, que ela fique estancada. É o exemplo que não praticou-se o auto-perdão. É importante nos perdoarmos também. Intensidade do efeito. Conforme a natureza do ato, será o tipo de efeito e seu alcance. Ou seja, conforme a intensidade que eu empreendi na realização daquele ato, será o tipo de efeito e o seu alcance. Então, a consequência de um ato praticado, ele pode ser leve, suave, ou ele pode ser grave, profundo. Leve, por exemplo, quando eu causo uma lesão leve na pele. Se eu esfrego aqui, bem forte, e acaba queimando a superfície, os pelos, é uma lesão leve. Se eu caio, me arranho, me machuco, é uma lesão leve. Um outro exemplo de um mal leve, uma ação, é a fofoca. Uma fofoca pode trazer prejuízo para outrem, pode trazer problemas, mágoas, ainda que não sejam consequências muito graves, mas tem consequências, são consequências leves. Mas existem alguns atos que podem ter efeitos mais nocivos, mais intensos, mais profundos, mais graves. Ainda usando o exemplo físico, uma coisa é eu me arranhar, outra coisa é eu me ferir profundamente, mutilar, arrancar um dedo, uma mão, me machucar sério. Eu vou precisar empreender muito mais esforço para restaurar aquilo. Vou ter que passar por uma terapia, tomar medicamentos, me recuperar, e nesse meio tempo não usar melhor, por exemplo, o meu braço ou o meu corpo que foi lesionado. Foi uma coisa mais grave, foi mais intenso a ação e o resultado também, então leva mais tempo para se recuperar. E um outro exemplo mais grave ainda, por exemplo, o homicídio ou o suicídio, tirar a vida de outrem ou a própria vida. E ainda mais na circunstância que isso ocorre, pode fazer com que os efeitos sejam mais intensos ainda. Um exemplo da intensidade do efeito, conforme o ato praticado, conforme a natureza e o alcance dele, é uma história que ocorreu no Brasil, no Rio de Janeiro, em 2007, que é a história do João Hélio. Esse garoto, eu vou contar a história para vocês agora, a história de João Hélio, um garoto que morreu em 2007. Ele vinha do centro espírita com a sua mãe, junto com a família no carro, a mãe, ele e a irmã, e no meio do caminho eles foram assaltados. E os assaltantes, para levar o carro, mandou a família sair, mas o Joãozinho ficou enroscado no cinto de segurança. E quando os bandidos partiram em disparada, arrastaram o garoto de 6 anos por mais de 7 quilômetros. Imagina o terror dessa situação, dessa morte, o garoto perdendo parte do corpo ao longo do caminho que era arrastado. Isso realmente criou muita comoção, é um fato conhecido, podem pesquisar na internet, vai ter muitas imagens e informações sobre isso daí. Uma coisa terrível, imagina uma criança pequena, quem tem filhos, essa situação. Mas passado algum tempo, esse espírito se comunicou e mandou uma carta para a família. Essa mensagem foi psicografada, inclusive no centro espírita no Rio de Janeiro, chamado Leon Denis. E essa carta contava o porquê da circunstância em que ocorreu aquele desencarne e por que foi feito dessa forma. João Hélio. Carta psicografada para sua mãe. Nasci na Gália no ano de 22 a.C. e desencarnei na Líbia no ano 20 da Era Cristã.
Fui oficial da Legião dos Leões que estavam na Líbia e Núbia. Como governador de Alcatrim, me comprazia atrelar na minha biga, que era puxado por 2 cavalos velozes, crianças, homens, mulheres, novos e velhos. Eram arrastados através da estrada seca e pedregosa daquela região da África. Os corpos se despedaçavam e eu era exaltado pelos meus pares. Morri em combate com tropas egípcias e me deparei em uma região de treva profunda, talvez uma caverna. Muitos gritos e rostos aterradores me esperavam. Fui levado a um estado de total animalidade por 1500 anos. Quando os servos de Maria me resgataram. Sendo levado a outro plano, fui aos poucos tendo meu espírito reajustado, minha mente normalizada e meus pensamentos corrigidos e compreendi os horrores que cometi. Que tristeza, Deus! Por 300 anos permaneci em preparo para a reencarnação e pedi a graça de receber para desencarne o mesmo destino dado por mim a outros. No ano do Senhor 2001, após busca incessante por quem me recebesse como filho, um casal tiranizado por mim aceitou. Reencarnei. Agora, em comoção generalizada, como irmão Joãozinho, desencarnei. E agradeço ao Pai ter me atendido, dando um destino igual ao que dei às minhas vítimas. Estou em paz, estou na luz, resgatei um pouco do meu passado. Outros momentos virão, confio em Deus. Tito Aélios, João Hélio. Como proceder ante a lei do karma? Como eu devo agir quando eu passo por situações desagradáveis que a lei de ação e reação me traz, fazendo com que eu responda a atos pretéritos? Bom, a primeira coisa é agir com resignação. E a segunda é a ação no bem, a prática no bem. Na primeira, o que significa resignação? A aceitação, não me revoltar. Aquilo que estiver acontecendo comigo, que eu possa passar e aceitar, entendendo que é consequência de atos praticados por mim mesmo no passado. Então, se aquilo vem em forma de expiação, ou de provação, ou de aprendizado, é importante que eu me aprenda, porque a revolta, ou ficar renitente, sem mudar minha atitude, vai fazer com que eu aprenda a lição. E ao invés de evoluir, eu acabo ficando estancado, marcando o passo, ficando no mesmo lugar. Inclusive, com relação à resignação, é bom lembrar a oração de São Francisco de Assis, que fala o seguinte: Senhor, me dê forças para mudar aquilo que eu posso mudar. E resignação, aceitação para as coisas que eu não posso mudar. E principalmente sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Isso mostra a importância da resignação para enfrentar o resultado das nossas ações do pretérito. E um outro aspecto é uma passagem do Evangelho no Sermão da Montanha, proferido por Jesus. Uma das várias bem-aventuranças que Jesus fala é justamente esta: bem-aventurados os aflitos, abençoados os aflitos, aqueles que estão em estado de sofrimento, porque serão consolados. Será que ele estava falando que ele se vingaria das pessoas que estavam oprimindo os aflitos? Ou ele estava falando que aquela pessoa que passa por aflição hoje está respondendo através da lei de retorno, a lei de causa e efeito, de ações equivocadas do passado? E essa oportunidade de poder resgatar isso é poder evoluir. E ele fala: eu vou consolar, bem-aventurados os aflitos que serão consolados, pelo Evangelho de Jesus, mostrando sobre a lei de causa e efeito, a questão do perdão e como passar por isso. O outro aspecto é a ação no bem. A ação no bem, a prática do bem para compensar atos faltosos, atos equivocados. E isso faz com que diminua, que atenue o sofrimento, a dor, ou faça desaparecer.
E mais importante do que atenuar e fazer desaparecer é realmente harmonizar-se com a vida, com a sua própria vida e a vida ao seu redor. A pessoa que passa por perturbações durante esses resgates, se ela se revolta, se ela não procura praticar o bem, cria um inferno no ambiente que ele está. E muito importante ainda é a questão da oportunidade da ação no bem começar a iniciar uma nova semeadura, ou seja, a prática do bem ter resultados no futuro, seja de imediato nessa própria existência, ou após a morte, a desencarnação no plano espiritual, ou ainda numa nova reencarnação. Tudo que nós fazemos hoje pode mudar daqui para frente, para bem ou para o mal. Aí ter essa consciência de agir no bem, na prática do bem. Percebam que a partir desse momento traz o entendimento que não é Deus que pune, Deus não pune ninguém, Deus não julga ninguém. O juiz, o nosso juiz, é a nossa consciência, nós que julgamos o nosso ato. E ao aplicar a pena, através da lei do retorno, somos nós que vamos deixar essa pena mais dura ou mais suave. Dura se ficarmos renitentes, revoltados, e vai ser mais suave se entender que a prática do bem, que a transformação, que a reforma íntima vai levar a ter um futuro, um porvir melhor. Essa é a mensagem do Consolador. E um exemplo maravilhoso que eu gostaria de compartilhar com vocês, de um sujeito que soube responder de maneira assertiva à lei de retorno, agindo com resignação, sem se revoltar, aceitando a sua limitação física e passando a mensagem de felicidade, de esperança e de amor para outras pessoas. Nick Wojcicki, o Asinha de Frango. Eu não estava pronto. Quê? Não tenho braço nem pernas, mas sou muito grato por essa asinha de frango. As pessoas se assustam quando me veem pela primeira vez. Foi bem legal quando eu cheguei em um voo sozinho e todos lá embaixo me olharam sorrindo, esperando outras pessoas descerem. E eu desci e eles surtaram, tipo assim. Sabe, é bem assim, eu sempre fico tentando olhar pra mim mesmo e dizer, o que aconteceu? Sabe? Sabem, houveram vezes em que eu olhei pra minha vida e pensei, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. E você então se concentra nas coisas que deseja ter ou então nas coisas que não deseja ter. E aí você se esquece do que você tem. Eu creio que em nenhum ponto da minha vida eu diria, eu desejo braços e pernas, eu desejo braços e pernas, porque desejar não adianta. O que tenho visto na vida são alguns princípios-chave, e a primeira coisa que vi é que devemos ser gratos. É difícil ser grato, cara. Te digo que quando eu tinha 8 anos de idade, pensava sobre minha vida que eu nunca me casaria, que eu nunca teria um emprego, que nunca teria uma vida ou um propósito. Qual o tipo de marido que eu poderia ser, se nem mesmo eu poderei segurar a mão da minha esposa? É uma mentira você pensar que não é bom o bastante. É uma mentira você pensar que não vale nada. Uhul! Está congelando, não estou sentindo minha mão. Eu amo a vida, sabem? As pessoas me perguntam como posso sorrir tanto. E eu digo, bem, é uma longa história. Mas, ao mesmo tempo, é muito simples. Sabem, às vezes é muito difícil sorrir quando acontecem coisas na vida que você não sabe ou não compreende. E você não sabe se conseguirá superar. Você passa por uma tempestade na vida e você não sabe quanto tempo a tempestade vai durar. E hoje irei compartilhar com vocês alguns princípios que aprendi na minha vida e que vocês poderão usar nas suas vidas. Ser paciente, na verdade, é algo muito difícil. Eu percebi que mesmo não podendo segurar a mão da minha esposa, mas quando a hora chegar, poderei segurar o seu coração. Eu não precisarei de mãos para segurar o seu coração. Sabem, é assustador pensar quantas garotas têm distúrbio alimentar.
É assustador pensar quantas pessoas têm ódio na vida devido à sua situação em casa, com ódio dos outros. É assustador pensar como muitas pessoas se sentem sem valor. Todas as garotas aqui e agora, quero que saibam que vocês são bonitas. Vocês são lindas do jeito que são. E rapazes, vocês são os caras. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Senhor, nesse momento unidos em pensamento e corações, ainda que de maneira remota, agradecemos pela noite de hoje, pelo tema que estudamos, que de forma essa mensagem consoladora da doutrina espírita pode nos trazer tranquilidade, esperança e felicidade. Senhor, sê conosco hoje e sempre. Que assim seja.